Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o que está acontecendo atualmente com o clima no nosso planeta, razão pela qual eu escolhi como título central dessa aula o colapso no clima, alerta global. De repente, esse tema pode até ter uma interpretação equivocada. Ah, professor, você está sendo muito alarmista, muito pessimista. Não, na verdade, eu tenho pesquisado há anos essas mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Tenho lido matérias científicas publicadas na Europa, na América do Norte, na Ásia, por renomados cientistas, e em cima da construção desse conhecimento, consequentemente, eu tiro as minhas conclusões. Então, na verdade, eu não estou sendo pessimista e muito menos alarmista. Eu estou sendo realista, porque tudo isso que está acontecendo no que diz respeito às mudanças climáticas em curso no nosso planeta já estavam sendo previstas alguns anos atrás por renomados cientistas. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é a confirmação de previsões que foram feitas anos atrás por esses cientistas e, infelizmente, assim eu vou dizer, infelizmente, essas confirmações das previsões me remete a gravar uma aula para chamar a atenção não só dos meus alunos, mas também de todos aqueles que acompanham o canal Geogênio e assistem os vídeos que eu publico no YouTube, para que possam também, vamos dizer assim, contribuir, ajudar para a divulgação desse alerta, porque a Terra é o nosso lar. E as mudanças climáticas previstas para o século XXI e o século XXII e daí por diante são as previsões climáticas que irão nos impor grandes sacrifícios, ou seja, impor à sociedade planetária grandes sacrifícios, gerando não só impacto social e econômico, assim como também impactos ambientais desastrosos. Então é dentro desse contexto que eu vou gravando essa aula de hoje para chamar a atenção e fazer um alerta para que nós possamos desenvolver uma consciência coletiva que nos induza a adotar medidas que realmente venham contribuir para frear essas mudanças climáticas ou, se possível, reverter essas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, essa imagem da Terra, esse desenho é muito bonito, mostrando aqui a termoalinas. Essas termoalinas, na verdade, são as correntes de água fria e quente, as águas mornas representadas aqui em vermelho e as águas geladas representadas aqui em azul. Então, essas termoalinas, na verdade, são as correntes marinhas ou marítimas que circulam
nos oceanos ou se movimentam nos oceanos, e elas desempenham também um papel importantíssimo na configuração e caracterização dos climas existentes em nosso planeta. Então, o colapso no clima, alerta global, é o tema da nossa aula. Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários e também deixe comentários sobre a aula, se gostou, se não gostou, e também sugestões sobre temas que eu possa gravar nos próximos dias. Então, moçada, vamos ver o que está acontecendo, na verdade, com o nosso planeta. Então, nada melhor do que a abertura aqui desse planisfério para que nós possamos, de fato, entender, compreender o papel do aquecimento global nessas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, apesar de existirem negacionistas, existirem alguns cientistas que contradizem a tese do aquecimento global, na verdade, a maioria dos cientistas que monitoram as mudanças climáticas em curso no nosso planeta são defensores da tese do aquecimento global, assim como o professor que aqui vos fala também defende a tese do aquecimento global. E nada melhor do que os dados de temperatura do ar, de temperatura do mar, para corroborar com essa tese do aquecimento global. Nós sabemos que o aquecimento global, ele está tendo uma contribuição do ser humano. A gente sabe, qualquer pessoa que tem um curso superior vinculado à área da geografia, um curso superior vinculado à meteorologia, à climatologia, o que seja, né, ele sabe, né, que a Terra, ao longo da sua existência, apresentou inúmeros ciclos de aquecimento e inúmeros ciclos de resfriamento. Portanto, o nosso planeta possuiu, ao longo da sua história, eras glaciais e interglaciais, sendo que a última era glacial terminou há cerca de 15 mil anos. Todos nós sabemos disso. E que de lá para cá, a Terra teve muito mais anos de aquecimento do que anos de resfriamento. Então, nesse exato momento, a Terra está passando por um momento interglacial, ou seja, uma era interglacial. Só que, a partir da primeira Revolução Industrial, o homem começou a utilizar de forma crescente combustíveis fósseis, inicialmente o carvão mineral, que foi a fonte de energia básica da primeira Revolução Industrial. E a partir da segunda Revolução Industrial, nós tivemos também a introdução dos derivados de petróleo na matriz energética internacional. Então, atualmente, petróleo e carvão mineral são as duas fontes de energia mais utilizadas pelo homem, cuja queima contribui para a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, na medida em que aumenta a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, dentre os quais, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, a atmosfera do nosso planeta passa a ter uma capacidade maior para reter a radiação infravermelha, ou seja, o calor que é irradiado pela superfície da Terra. Então, na medida em que essa capacidade de retenção da radiação infravermelha aumenta, gradativamente a temperatura do ar atmosférico também irá aumentar. Então, o que nós estamos verificando é que a cada ano a concentração de CO2 e outros gases do efeito estufa tem aumentado de forma significativa na atmosfera do nosso planeta, elevando assim a capacidade da mesma
em promover a retenção da radiação infravermelha e, dessa forma, gerar uma elevação gradual da temperatura média da Terra. E elevação da temperatura média da Terra também tem contribuição de outros fatores, como, por exemplo, o desmatamento. A cada ano, milhares, centenas de milhares de quilômetros quadrados de vegetação nativa são destruídos no nosso planeta. Você tem também a proliferação das ilhas de calor, ou seja, o aumento do número de cidades de médio e grande porte, onde ali se desenvolve o microclima, e também há uma concentração enorme de fontes artificiais produzindo calor. Nós temos também que levar em consideração que a elevação dessa temperatura, na verdade, ela acaba sendo resultante de um conjunto de fatores combinados. Então, não é só o momento interglacial vivido pelo planeta, mas também o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, CO2, metano, óxidos de nitrogênio, cloro, flúor, carbono, etc., assim como os desmatamentos, proliferação das ilhas de calor e os grandes incêndios florestais que ocorrem nas mais diferentes regiões do planeta, que combinados acabam contribuindo para que esse ritmo de elevação da temperatura atmosférica e da temperatura oceânica se acelere. E na medida em que isso acontece, mudanças climáticas são processadas, porque alteração nos padrões de temperatura do ar e do mar também irão contribuir, de certa forma, para alteração do regime dos ventos, alteração da pressão atmosférica, alteração, por exemplo, da distribuição das chuvas em nosso planeta, enfim. Então, na verdade, isso gera uma cadeia de eventos que, combinados, estão sendo responsáveis pelas mudanças climáticas em curso na Terra. Aqui eu vou mostrar a vocês um outro aspecto interessante: a temperatura média global da superfície do ar, 1 metro acima da superfície da Terra. Então, como eu disse, nada melhor do que dados para comprovar aquilo que está sendo defendido pela comunidade científica, que vem alertando as nossas autoridades sobre o problema do aquecimento global. Então aqui nós temos um quadro, que mostra a evolução da temperatura de 1940 até 2023. Então você pode perceber que a partir desses dados que estão sendo aqui representados nesse gráfico, é possível perceber claramente que existe um padrão contínuo que está determinando a elevação da temperatura média global. Então, contra dados, contra fatos, não tem argumentos. É isso que os negacionistas têm que entender. São dados coletados em inúmeras regiões do mundo. Então, quando você coloca esses dados, trabalha com padrão médio, e isso nos mostra que existe uma tendência de elevação da temperatura média global, como que você vai contradizer os dados que são colhidos em todos os continentes do nosso planeta? Então, além disso, nós temos aqui uma outra imagem para mostrar a variação da temperatura média diária da superfície do mar. Essa linha vermelha aqui é o ano de 2023. Então você pode perceber o seguinte, que no ano de 2023, a partir mais ou menos entre março e abril, já no mês de março, esse padrão de temperatura média das águas oceânicas já ficou acima daquilo que
havia sido registrado de 1982 até 2023. Então você percebe aqui que as projeções feitas, inclusive para agosto, são que essa temperatura alcance a média de 21 graus. Então, uma temperatura que você, comparando com os padrões medidos em anos anteriores, está bem acima daquilo que foi até então registrado nos mais diferentes pontos de coleta da temperatura da água do mar. Então, isso nos remete também a entender o seguinte: a partir do momento em que a temperatura da água do mar sobe, os oceanos passam a enviar ou irradiar para a atmosfera maior quantidade de calor. A irradiação de calor aumenta. Se a água do mar está mais aquecida, além dos oceanos aquecerem mais o ar atmosférico, haverá também maior evaporação, elevando dessa forma a umidade do ar. E na medida em que o calor e a umidade aumentam na atmosfera, nós temos as condições meteorológicas ideais para a formação de células de convecção, que são aquelas nuvens de grande crescimento vertical que irão ser responsáveis por chuvas torrenciais, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo precipitação de granizo. Agora, essa semana mesmo, eu estava vendo no dia de ontem, eu estou gravando essa aula hoje, no dia 28 de julho, então no dia 27 de julho eu estava vendo na internet que numa localidade da Itália houve precipitação de granizo de 20 centímetros. Imagina pedras de gelo de 20 centímetros, se cai na cabeça de uma pessoa, mata tranquilamente, além dos prejuízos materiais que essas pedras gigantes causam nas zonas de impacto, por exemplo, o vidro de um carro, no telhado de uma casa e por aí vai. Então, se as águas oceânicas também ficam mais aquecidas, há de se convir que nós teremos uma intensificação no processo de formação dos furacões, tufões, ciclones, que são terminologias diferentes para o mesmo tipo de tormenta ciclônica, e além de aumentar o número de tormentas ciclônicas, nós teremos a potencialização da intensidade dessas tormentas, ou seja, furacões, tufões, ciclones, que chegarão à categoria F5, que dentre as categorias de tormentas ciclônicas é aquela que tem maior poder de destruição. Então, nos últimos anos, inclusive, nós temos percebido que os furacões, tufões e ciclones estão atingindo maior capacidade ou potencial de destruição, e isso se deve também ao aumento da temperatura das águas oceânicas. Inclusive, agora nessa semana mesmo, um super tufão se formou lá no Oceano Pacífico, nas imediações das Filipinas, e se dirigiu para a China, deixando um rastro de destruição muito grande. Um outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração é que, na medida em que a temperatura do ar atmosférico aumenta, nós temos a aceleração do processo de descongelamento dos glaciares, não só do Ártico como da Antártida, assim como os glaciares encontrados nas altas cadeias de montanhas espalhadas pelo mundo. Aqui nós temos a imagem da Groenlândia, que é uma grande ilha, uma possessão da Dinamarca aqui na América do Norte, e o processo de derretimento das geleiras da Groenlândia tem se acelerado ano a ano. A cada ano que passa, a Groenlândia perde mais porção de gelo. Então, essa perda de gelo da Groenlândia tem um impacto enorme na termoalina, ou seja, na circulação das correntes marinhas. E é isso que nós vamos ver aqui. Nas partes mais espessas de gelo ou glaciar existente na Groenlândia, são mais de 1.000 metros de profundidade. Tanto é assim
que os cientistas alegam que se todo o gelo da Groenlândia derretesse, o nível do mar poderia subir entre 6 a 7 metros. Imagina se isso acontecesse, milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas teriam que ser evacuadas das zonas costeiras. Inclusive aqui na cidade onde eu moro, Rio de Janeiro, né, nós temos as áreas da Baixada Fluminense, Baixada de Jacarepaguá, que fatalmente seriam invadidas pelas águas oceânicas. Então aqui o bairro que eu moro, no Meia, que é um bairro de baixa altitude, também poderia ser atingido pelas águas oceânicas. Enfim, então o grande problema que envolve, né, o derretimento desse gelo existente na Groenlândia é a entrada de água doce, que tem uma menor densidade do que a água salgada. Então, essa água doce, derivada do derretimento das geleiras da Groenlândia ingressando aqui no Atlântico Norte, elas poderiam, como preveem os cientistas, interromper a circulação das correntes marinhas que banham o Atlântico Norte. E isso geraria também, né, uma perturbação no fluxo de correntes marinhas em escala planetária. Isso, consequentemente, também traria mudanças climáticas irreversíveis durante um determinado período, que não tem como se prever a duração, né, desse efeito dominó derivado do derretimento das geleiras encontradas na Groenlândia. Aqui nós temos, por exemplo, esse planisfério aberto, né, para que vocês possam entender o impacto do derretimento das geleiras da Groenlândia, da AMOC, Circulação Meridional de Capoteamento do Atlântico. Então aqui em vermelho você tem a circulação das águas mornas, que são águas que circulam a nível superficial, e em azul você tem a circulação das águas frias que se movimentam nas profundezas oceânicas. Isso aqui, as águas mornas, elas estão se movimentando na superfície, dentro desse planisfério. E o que está representado aqui em azul são águas geladas que estão se movimentando a centenas de metros abaixo do nível do mar. Que fique bem claro que isso aqui não representa a dinâmica das correntes marinhas a nível superficial, excetuando-se essa área avermelhada que representa a circulação de águas mornas a nível superficial dos oceanos. As águas azuis aqui representadas, nesse azul mais claro, significa as águas frias que estão se movimentando a centenas de metros de profundidade. Lembrando que na superfície do mar também nós temos áreas banhadas por águas frias. Mas aqui, esse esquema aqui, a grande correia transportadora oceânica, né, que a gente chama de esteira oceânica, na verdade mostra as termoalinas, que significam a dinâmica de circulação das correntes marinhas superficiais representadas pelas águas quentes e as correntes marinhas interiores representadas pela água fria. E essa dinâmica de circulação dessas correntes, ela desempenha um papel de extrema importância na configuração dos diferentes tipos de climas existentes na Terra. Então, a partir do momento em que o gelo que está aqui na Groenlândia, ele derrete, e o ingresso de água fria, doce, no Atlântico Norte aumenta, e esse processo paralisa a circulação marítima existente aqui, ou seja, interrompe a AMOC, isso vai determinar o quê? Mudanças climáticas em escala planetária. Então, o que os cientistas estão alertando, e esses estudos mais recentes foram publicados essa semana, que poderá haver uma paralisação da circulação das termoalinas,
agora a partir de 2025. Então estão prevendo que essa paralisação poderá ocorrer a partir de 2025 e no mais tardar no final desse século. E se isso acontecer, nós teremos consequências drásticas em escala planetária, com prejuízos sociais e econômicos, além de danos ambientais irreparáveis, inclusive colocando em risco a sobrevivência de uma parte considerável da raça humana, em razão das mudanças climáticas que estarão acompanhando todo esse processo em andamento. Aqui nós temos, por exemplo, algumas previsões que estão sendo feitas: o impacto do aquecimento global do AMOC, mudança observada por 1 grau Celsius do aquecimento global. Repare aqui a bolinha azul, né? Essa bolinha azul são águas frias, temperaturas mais baixas, né? Temperatura do ar mais baixa aqui, perdão, águas frias, temperatura do ar mais baixa aqui por causa do ingresso maior de água fria. Mudança simulada em 1 grau do aquecimento global. Vocês podem perceber que lá no Ártico é o ponto do nosso planeta onde o aquecimento global mais impacta a nível de elevação da temperatura. Aqui nós temos, na outra imagem, né, melhor estimativa em escala. Então você percebe aqui, né, por essa escala de temperatura, que a região do hemisfério norte, sobretudo do Ártico, é a mais impactada, né? Repare aqui, ó, perto da Groenlândia, o azulzinho, né, a área de resfriamento. Modelos de alerta alta, são esses modelos que os cientistas agora estão utilizando para chamar a atenção de que o ingresso da água gelada procedente do derretimento dos glaciares existentes na Groenlândia atingirá uma grande área aqui do Atlântico Norte, e na medida em que isso aconteça, nós teremos a paralisação da AMOC ou das termoalinas, e isso gerará mudanças climáticas em escala planetária, infelizmente com graves consequências sociais, econômicas e ambientais. Aqui nós temos os impactos do aquecimento global, da paralisação da AMOC. Então aqui alguns impactos, né? A desintegração do manto de gelo da Groenlândia. Então, a desintegração do manto de gelo é fruto do aquecimento global. Então as geleiras aqui da Groenlândia vão derretendo e essa água doce gelada vai entrando no Atlântico Norte, e é esse o fator responsável pela paralisação das termoalinas. O resfriamento do hemisfério norte. Ora, o resfriamento do hemisfério norte vai gerar uma era glacial. Não tem como isso ser evitado caso haja a confirmação desse processo em curso. Aqui você tem enfraquecimento da AMOC ou paralisação completa da AMOC, transformação da floresta amazônica em savana, porque nós teremos uma redução das chuvas na Amazônia sul-americana. Então, a Amazônia, que é dominada pelo clima equatorial quente e úmido, passaria a ter um clima tropical subúmido. E essas mudanças climáticas seriam responsáveis pelo processo de savanização da Amazônia, o que também os cientistas estão prevendo. Aqui nós temos desintegração do gelo da Antártida Ocidental. Então, se você parar e pensar que haverá desintegração do manto de gelo da Groenlândia, haverá desintegração do gelo da Antártida Ocidental. Ora, na medida em que isso acontece, nós teremos a elevação do nível do mar em alguns metros, aí gerando grandes impactos sociais, econômicos e ambientais também, assim como forçando o êxodo ou a migração de centenas de milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras baixas, que terão que ser deslocadas para regiões mais altas. É uma outra consequência desse processo, o aumento do nível do mar. Então, não é só isso, nós temos que levar em consideração a redistribuição das chuvas, a mudança no regime dos ventos, e isso também vai gerar impactos
enormes no setor agropecuário, lembrando que é daí que vem a maior parte do alimento que sustenta ou abastece a população mundial, e nós teremos mudanças também nos ecossistemas, com impactos ambientais, com desaparecimento de espécies das mais diferentes naturezas, enfim. Aqui nós temos uma outra previsão, porque, ora, nós temos que levar em consideração um aspecto importante, que o Atlântico Norte, ele tem uma corrente de águas quentes, a corrente do Gulf Stream, ou Golfo do México, e essas águas mornas que vêm do Golfo chegam até o litoral da Noruega e até ali a região do Ártico. Então essas águas mornas da corrente do Golfo amenizam o clima na Europa Ocidental. Então, se nós tivermos uma interrupção da AMOC, o que isso vai gerar? A partir do momento em que as águas mornas da corrente do Golfo não mais avancem em direção à Europa Ocidental, o litoral do Reino Unido, o litoral da Noruega, ora, isso criará as condições ideais necessárias para que ocorra uma nova era glacial. Então, se você pegar a latitude da Noruega, é a mesma latitude da Groenlândia. 90% da Groenlândia é coberta de gelo. E a maior parte da Noruega, Suécia, Finlândia, que se encontram na mesma latitude, não são cobertas de gelo, porque as águas mornas da corrente do Golfo aquecem um pouco o ar frio procedente do Ártico. Agora, a partir do momento em que o litoral da Noruega, o litoral do Reino Unido passem a ser banhados por correntes de águas geladas, ora, o que isso vai gerar? Um resfriamento do ar atmosférico, possibilitando dessa forma o avanço das geleiras do Ártico, que irão recobrir boa parte do continente europeu, assim como também irá recobrir boa parte da América do Norte, uma parte considerável do continente asiático, sobretudo a região siberiana, estará submetida a um processo de resfriamento também maior, permitindo dessa forma que, de repente, as geleiras do Ártico também recubram essa faixa aqui que não está assinalada. Essa imagem aqui é relativa à última era glacial, que terminou há cerca de 10, 15 mil anos atrás. É uma projeção de como era o nosso planeta, como estavam distribuídas as geleiras há 10, 15 mil anos atrás. Eu estou usando essa imagem porque, ora, se a Terra ela ingressar numa nova era glacial, é bem provável, e isso deve acontecer, eu acredito que vai acontecer, acredito piamente nessa possibilidade, que boa parte da América do Norte, parte da Europa e parte da Ásia estarão cobertas por gelo, assim como as geleiras também irão avançar aqui no sul, claro que menos, porque aqui no hemisfério sul você tem uma superfície oceânica muito maior. Então essa seria talvez a consequência mais desastrosa da paralisação ou semi-paralisação da AMOC para o clima global. Então, para encerrar o nosso encontro, eu vou colocando aqui essa imagem de um filme que foi lançado em 2012, né? Um Dia Depois de Amanhã. Quem não assistiu, assiste esse filme, né? Que mostra exatamente esse processo de paralisação da AMOC e as consequências advindas dessa paralisação. Aqui nós temos a Estátua da Liberdade. Repare que boa parte da Estátua da Liberdade está coberta aqui por gelo, né? Então repare aqui, foi um filme que eu achei muito interessante, um alerta, na verdade, feito para a comunidade internacional, né? Um filme que foi assistido por muita gente e que eu recomendo vocês assistirem, porque ele nos remete a ter, vamos dizer assim, uma interpretação mais positiva, mais verdadeira sobre aquilo que a comunidade científica ligada às mudanças climáticas em curso tem alertado as autoridades. Então, recomendo, assistam esse filme,
que vocês vão gostar. E tirem aí as suas conclusões. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, né? Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, ajude a divulgar esse canal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê aquele like, porque quando você interage participando através de comentários ou simplesmente dando like, não custa nada, né? Dá uma clicada lá no like, o YouTube entende como um vídeo que está agradando o público-alvo e com isso mais pessoas passam a ter acesso a esse vídeo. Então, lembrando a vocês que o canal Geogênio ele foi criado para democratizar o ensino da geografia, ele não foi criado com fins lucrativos, o canal não é monetizado, ele está muito pertinho de ser monetizado, acredito que mês que vem ele já esteja monetizado, está muito colado porque o número de pessoas assistindo os vídeos aumentou muito nos últimos meses, graças a Deus, então já está atingindo aquele ponto que o YouTube entende necessário ou as regras que o YouTube impõe para a monetização do canal. Agora, a monetização do canal não gerará recurso para mim. Todo o dinheiro que for arrecadado da monetização, eu vou doar para instituições de caridade. Não quero um centavo do YouTube, porque não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube. Eu não criei canal para me sustentar. Eu sou aposentado, eu dou aula, trabalho até hoje, dou 58 tempos de aula por semana, e daí vem o sustento da minha família. Criei um canal para servir de ferramenta para você jovem, você adulto que está se preparando para concursos. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse canal e seguirem o canal, mais fortalecido o processo de democratização do ensino da geografia estará. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!